E aí galera, tudo beleza com vocês? E aí pessoal, tudo certo? Então essa é a segunda parte do vídeo da Terra Santa. Se você ainda não assistiu a primeira parte, então nós vamos deixar aqui em cima no card para que vocês possam acompanhar a primeira parte do vídeo. Fica aí com a gente, esperamos que nós possamos inspirar vocês a também ir para esse lugar maravilhoso e sentir a mesma emoção que nós sentimos. É isso aí, vem conosco! Fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Pessoal, no sétimo dia nós seguimos então para a Via Sacra. E assim, como a gente sempre fala, como é bom ter um guia na Terra Santa, não só por todo o conhecimento que a gente voltou, tudo isso que a gente está passando para vocês, o que nós ouvimos da nossa guia, mas também pela experiência que ela tem, né? Então ela falava assim pra gente, falou, gente, nós temos duas opções, ou a gente faz a Via Sacra aqui em Jerusalém, na via normal, né, começando pelo caminho normal, ou a gente começa do final, né? Se a gente for começar do final é melhor porque vocês vão pegar pouquíssimas filas lá no Santo Sepulcro. A gente falou, vamos confiar, né? Então a gente chegou no Santo Sepulcro, a gente não tinha quase ninguém na fila, a gente não pegou quase nada, então a gente só passou ali, a gente viveu todo aquele momento, né, de dor de Jesus, que ele passou ali na cruz, a gente passou onde a cruz foi cravada também, onde Jesus foi preso, então assim, foi um momento muito forte para nós. Então assim, só uma curiosidade, né, o sogro foi para lá também e ele ficou 2 horas na fila para visitar o Santo Sepulcro. Para visitar o Santo Sepulcro, que foi onde Jesus foi enterrado, né? Foi depositado após a sua morte. Então, o corpo dele foi depositado. Ai, desculpa, que você falou sepulcro. Então só uma curiosidade aqui, o sogro foi também para a Terra Santa e quando ele foi, né, ele ficou 2 horas na fila, porque eles fizeram o caminho normal, ficaram 2 horas na fila. Então a gente pegou, já chegou, já foi. E o Santo Sepulcro é o lugar onde, né, Jesus, a gente tem que viver aquele momento, é o lugar onde Jesus o corpo dele foi depositado após a sua morte. Então ali a gente passou por vários lugares, a Capela da Condenação também, onde Jesus foi condenado. E ali em volta, ao redor, tem várias ruínas também, né? Ali tem várias ruínas, depois a gente vai mostrar algumas fotos para vocês. E vocês veem que tem um lugar ali onde foi aquela piscina da cura do paralítico, enfim, várias curas, né? Que a gente nem cabe falar tantas lugares que a gente passou. Aí depois a gente acabou passando na Capela de Santa Ana, onde ficam os avós de Jesus, né? Moravam, de certa forma, os avós de Jesus. Foi feita uma igreja em homenagem a eles, a gente deixou lá o nome dos nossos avós, né, em oração também. Logo depois a gente passou então na Capela do Magnífica, né? Onde tem várias inscrições do Magnífica, daquele trecho, em vários idiomas de todos os países. A igreja é linda, maravilhosa e muito marcante também. Nesse mesmo dia, pessoal, logo pela tarde, nós fomos para Jericó. Então, assim, foi uma experiência bem bacana, porque Jericó não fica exatamente em Israel, ele fica na Cisjordânia, né, que pertence à Palestina. Então, nós podemos contemplar, né, o lugar onde aconteceu, né, toda aquela muralha de Jericó, aconteceu o quê? Aquela guerra? O que foi Jericó? Então nós fomos lá onde a muralha de Jericó caiu, inclusive tem algumas ruínas, né, eles reconstruíram, mas ficou assim lindo, 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 lindo. Logo depois nós almoçamos logo do lado ali, né, em Jericó, e eu pude também andar de camelo, foi uma experiência bacana, é como se fosse andar de cavalo, só que mais alto, foi bem gostoso.
Seguindo ali, nós fomos direto para o Mar Morto. Gente, olha, foi um dos lugares mais exóticos que eu já visitei na minha vida. O Mar Morto, ele é o ponto mais baixo da face da Terra. Então, assim, é único. Assim, vocês veem as paisagens lá, é algo assim extraordinário, não tem explicação. E dizem também, né, que o Mar Morto, né, de acordo com o que eles estão percebendo ali do nível da água, a tendência é que nos próximos anos ele seque. Então, aproveita e lá quanto você pode, viu? É isso aí, olha, o mar normal, 30 gramas de sal. 30 gramas de sal. O Mar Morto, 300 gramas de sal. Ele é muito salgado e ele tem outros componentes, né? Essa que é a diferença dele, que daí, vamos lá, vem falar que eu não consigo lembrar tudo de cabeça. Cloreto de sódio, bromo, cloreto de magnésio, óxido de magnésio, ácido clorídrico. Né? Então, 400 metros abaixo do mar, com todos esses componentes, é óbvio que você ia boiar. Então lá a gente boia naturalmente. Você fica assim, você já está boiando naturalmente, não precisa nem fazer esforço nenhum. Então, assim, devido ao enxofre, gente, quando vocês forem lá, não mergulhem, tá? Porque é muito forte, arde os olhos. O Diego teve essa experiência e tem o nosso caos aqui. Depois dá uma olhada nos nossos causos de viagem. Não perde, viu? Que tem muita coisa engraçada lá. E uma curiosidade que tem no Mar Morto é que o pessoal compra muito produto de beleza lá, né? Por quê? Segundo os pesquisadores, aquela água, aquela lama, na verdade, do Mar Morto, ela tem um poder de revigoração, ou seja, rejuvenescimento, que o pessoal vai lá e a gente também, né, passou um monte daquela barra assim na gente para ficar mais jovem, né? No 8º dia da nossa peregrinação, nós seguimos para Nazaré. Nazaré, ela é de autoridade palestina. Então, o que aconteceu? A nossa guia é judia e eles têm conflito de territórios lá. Então, a nossa guia Deb, ela ficou, né, do lado judeu, e logo que nós entramos em Nazaré, quem assumiu foi uma guia cristã, que inclusive era católica. E o interessante é, para vocês terem uma ideia de quão poucos cristãos existem na Terra Santa hoje, apenas 2% da população de Israel é cristão e onde está concentrado a maior parte dos cristãos é lá em Nazaré. Aí a gente foi ali então na Capela dos Reis Magos, né, onde aqueles 3 reis magos ofereceram incenso, ouro e mirra, né, quando Jesus nasceu. Então eles foram guiados para estrelas, tem toda aquela parte bíblica ali. Então foi feita uma igreja em homenagem a esses 3 reis magos. Depois a gente seguiu para um lugar também que é assim de arrepiar mesmo, de tanta emoção que a gente viveu, que é a Basílica da Natividade, né? Então a Basílica da Natividade, ela foi construída em 326 por Santa Helena, que era mãe de Constantino, que foi naquela época em que ela começou a pedir para o seu filho para libertar os cristãos, porque eles eram perseguidos, e eles foram, né, libertados, puderam celebrar o culto abertamente, publicamente, vamos falar assim. E o legal da Basílica da Natividade é que é um lugar sagrado para cristãos e para muçulmanos. Por quê? Porque para os muçulmanos, o segundo maior profeta para o Islã é Jesus. Então eles também tem a Basílica da Natividade, onde Jesus nasceu, como um lugar sagrado. E que sagrado que é, gente, vamos falar a verdade. Você entra lá e você vai descer naqueles degraus, vai entrando naquelas cavernas, e aquela construção é original, a Basílica de 326, né? Então você vai entrando assim naquela construção e você vê aquele lugar assim que é realmente um lugar simples. Você vê que era a estrebaria mesmo, um lugar onde Jesus nasceu, que é um lugar que veio para mostrar a simplicidade, né, de que Deus quis se fazer simples para que pudesse atingir e tocar os nossos corações, assim como tocou o nosso lá também. Então foi um momento de muita fé, o lugar onde Jesus nasceu. E recomendamos para vocês irem lá conhecer, muito legal. Depois a gente celebrou, depois ali dentro da Basílica da Natividade, do complexo, tem a igreja de São Jerônimo, né? A capela de São Jerônimo, que é o lugar onde foi, digamos assim, traduzido a Bíblia para o latim. Então São Jerônimo foi quem traduziu e a gente celebrou uma missa lá também, então foi um momento muito legal, muito emocionante. E para mim, um momento muito especial que teve foi nós conhecermos a igreja de Nossa Senhora do Leite. Eu nem tinha conhecimento de que tinha essa igreja na Terra Santa, e interessante assim que vão muitas grávidas, gestantes, lactantes, e assim, eu digo que foi especial porque eu vi uma pintura lá que pra mim assim foi um choque aquilo, porque Israel tem uma cultura muito rígida, com vestimenta, tudo assim, e nós vimos, né, uma foto de Nossa Senhora com o seio de fora amamentando Jesus. Eu achei aquilo tão lindo, gente, tão especial. E vale a visita, quando forem para lá não deixe de ir então na igreja de Nossa Senhora do Leite. Agora nós vamos para algumas curiosidades. Você sabia que Paulo VI foi o primeiro Papa a visitar a Terra Santa? Outra curiosidade também,
quando nós chegamos lá no templo de Davi, a gente viu uma estátua que estava sem o nariz, era a estátua de Davi. Só que a gente perguntou para nossa guia, por que não tem o nariz? E ela explicou, né, conforme aquela passagem bíblica do Antigo Testamento, não farás nenhuma imagem daquilo que é no céu ou embaixo, né? Não farás nenhum ídolo. Então, justamente porque todas as esculturas devem ter alguma imperfeição para os judeus, senão elas se tornam ídolos. É isso aí. Na época também, pessoal, a cruz de Cristo, ela foi usada muito. Helena, né, que era a mãe de Constantino, ela levava para as batalhas nas cruzadas, tá? Então foi levada para algumas batalhas, porém em algumas dessas batalhas foi roubada e não foi mais encontrada. Essa é uma curiosidade da cruz de Cristo. Outra coisa é que em cima do túmulo de Lázaro, hoje existe uma mesquita e ninguém pode visitar porque ela fica sob autoridade dos muçulmanos. Então tudo que ficar sob a autoridade deles, os cristãos não podem entrar. Outra curiosidade também é sobre a obrigatoriedade do Islã nas escolas. Então os filhos dos judeus, dos cristãos que tem lá, eles vão para a escola e por ser autoridade do Islã lá na Terra Santa, eles têm que obrigatoriamente fazer a disciplina do Islã, né? Então eles têm que estudar o Islã na escola. Outro fato curioso é que aqui no Brasil nós temos o SUS, né? Que você pode ir, você é atendido de graça. E lá na Terra Santa, para você fazer uma consulta, você paga $300. E claro, você é até bem atendido, só que demora um certo tempo. Segundo a nossa guia. Outro fato muito importante também, né? Que quando a gente foi lá era o Ramadã. Era o Ramadã, então o pessoal estava celebrando na época que a gente estava lá, então eles ficavam até tarde, comiam muito, aproveitavam muito, porque eles tinham ficado vários dias em jejum. Outro fato curioso é que quando nós fomos era muito quente assim demais, sendo que a gente sempre fala assim, se hidrate muito, tome muita água. E nós soubemos que em dezembro e janeiro, lá na Terra Santa, né, em todo Israel, neva, tipo, cai neve lá. A gente achou algo muito curioso, falou, nossa, né, aqui tá um calor desse terrível, de repente nevar. Um outro fato muito curioso é que o pessoal fala, mas que lá não dá nada, não nasce nada, né? Na verdade, nasce sim, tá? Tem várias plantações de tâmara, que são as tamareiras, né? E bananeiras também, tinha muito banana lá. Claro que eles tinham que ter todo um cuidado, tinham que cobrir por causa do sol muito forte. Mas o detalhe mais importante, irrigação. Lá eles têm um sistema muito eficaz de irrigação. Em todos os lugares que você vai, você vê aquelas mangueiras passando e segundo a irrigação, que eles conseguem fazer as plantações e nascer muita coisa no deserto, viu? Outro fato bastante curioso é quando nós chegamos lá, eu particularmente quando falavam o deserto, né, de Israel, a gente imaginava areia e chegamos lá e nos deparamos com pedras. É isso mesmo, o deserto deles são pedras. E lá tem os povos beduínos, e interessante que eles vivem em muita simplicidade, como antigamente, né, da tradição dos povos deles, e vivem do que eles plantam. É bem curioso. E outra coisa também, né, que a gente fala Mar da Galileia, né, mas o Mar da Galileia, na verdade, ele é um grande lago. O Mar Morto também é um grande lago, né, e não é um mar que a gente fala. Mas foi dado o nome de mar e acabou ficando, né? Então o Mar da Galileia, ele realmente parece um mar, é grande e tal, mas não. Ele é um grande lago, assim como o Mar Morto também é um grande lago. O abastecimento de água lá também, ele é todo do Mar da Galileia, todo do Rio Jordão. Então a água é bombeada, vamos falar assim, para todo o país. Aí agora vão algumas dicas gerais, tá? Então nós recomendamos ir em grupos pré-definidos, com guia, passeio e tudo mais. Por quê? Porque o guia, que nem a nossa guia, por exemplo, ela sabia aquele esquema da via sacra. Se a gente tivesse ido pelo caminho tradicional, claro, talvez teria todo um momento, uma emoção, mas você perderia 2 horas lá que você poderia estar visitando outras coisas, conhecendo outros lugares. E claro, tem a questão da cultura, tem a questão dos dias sagrados, tem toda a questão que é importante a gente saber para não cometer nenhuma gafe e acabar tendo problemas lá, tá? Então assim, pessoal, com relação a vestimenta, a gente tem que tomar muito cuidado. Em primeiro lugar, pela questão da época que você vai, né? Então assim, se for frio, cuidem da época que você vai, porque pode estar nevando, pode estar gelado. E sempre assim que vocês têm que ter em mente que vocês precisam usar um tênis, porque anda muito, gente, muito. A gente sai de uma igreja, tá em outra, a gente faz muitas caminhadas porque tem lugares que os ônibus não chegam. Então levem sempre também uma garrafa d'água, que é muito importante se hidratar. Mas a minha dica agora, principalmente para as mulheres. Mulheres, vão muito cobertas o máximo que vocês conseguirem. Por quê? É igual a gente comentou, a cultura é muito diferente. A gente chega lá, foi nessa primeira viagem internacional para um lugar assim tão longe. Então foi um choque muito grande para nós. Tenta se vestir ao máximo, assim, cobertinhas, roupas leves se for verão.
mas de modo que cubra os seios, roupas para baixo do joelho, evite roupas muito apertadas, porque pode ser que vocês fiquem constrangidas, viu? E sobre a moeda lá, então a moeda é o shekel, tá? Então para quem quer saber qual que é a moeda, é o shekel, né? Mas aceitam dólares em basicamente todos os lugares. E claro, quem souber usar o seu cartão de crédito também dá para usar o cartão de crédito lá internacional. O idioma é o hebraico e o árabe, tá? Então por quê? Tem as duas basicamente denominações lá, que são os judeus e os muçulmanos. E aí tem os judeus que são mais do hebraico e os muçulmanos que são mais do árabe. Para entrar nas igrejas, então, é muito importante homens e mulheres tomarem o seguinte cuidado com as vestimentas. As mulheres, como a gente já falou antes, de preferência sempre, usem roupas assim o mais coberto possível, com exceção de Tel Aviv, que lá é super liberal. Você pode até andar de biquíni, que não tem problema. Mas lá tem esse cuidado. Então na igreja também, mulheres, coloquem um véu, coloquem algo assim para cobrir o cabelo. Você não entra na igreja sem ter todos esses cuidados. Homens têm que ter uma calça ou uma bermuda que fique abaixo do joelho também. Não pode entrar sem camisa. E tem alguns lugares até que tem que usar o kippah. Os homens usam o kippah. Então assim, é um lugar sagrado. Tenham em mente isso, que é um lugar sagrado. Então a gente sempre tem que cuidar. E para qualquer lugar que for viajar, gente, respeitem a cultura local. É isso aí. Tem um outro tabu também, que Israel é perigoso, né? A pessoa fala, não, mas lá vai ter bomba, os caras vão estar explodindo. Na verdade não, fica distante da faixa de Gaza, dos outros lugares que tem conflitos com frequência. Então ali é tranquilo, né? Tanto que você imagine só, é uma região turística, eles jogam uma bomba nos turistas, ninguém volta mais para lá. Então eles precisam daquilo, que ali o turismo é o que move o lugar. Então eles precisam disso e eles têm todo esse cuidado com a parte ali turística de Israel. Pegando um gancho agora com o que o Diego falou sobre a segurança no lugar, não se assustem se vocês verem mulheres portando armas lá, homens, militares, a todo momento nas ruas usando essas armas desse tamanho. É algo totalmente comum, porque inclusive mulheres e homens, eles têm serviço militar obrigatório. A única exceção para você não entrar no serviço obrigatório, no caso das mulheres, é mulheres que já sejam casadas. No mais, todas devem estar servindo. Então é algo bem curioso do país. Então assim, e as compras lá, claro, vai ter, o guia vai levar vocês para vários lugares para vocês comprarem. Uma dica que a gente tem é que lá na rua, na Via Sacra, vamos falar assim, lá tem muito comércio hoje. E lá dá para você barganhar muito. Você vai lá e barganha, eles até gostam da barganha, né? Na verdade é que eles gostam da barganha, tem os árabes lá que fazem negociações e você consegue bons preços lá. Outra coisa, pessoal, com relação à cultura deles, que a gente tem que assim, ser até bem flexível, né? É que para nós tem alguns costumes deles que podem ser um pouco inconvenientes, mas entendam que é algo normal. Eles podem chegar em você e perguntar qual que é o teu salário, conversando com você ali 1 minuto ele pode te perguntar isso. Podem perguntar ali pro seu marido se ele tem mais esposas. Mas assim, gente, não leve isso pro lado pessoal, é algo totalmente cultural, é o jeito deles. Tranquilo. E outra curiosidade também ali em Nazaré, né? Que tem comunidades ali que basicamente sobrevivem do turismo, tá? Então tem comunidades cristãs que não conseguem emprego em outros lugares, em outras indústrias e tudo mais. Então eles fazem artesanatos para que nós, que vamos lá visitar, possamos ajudar comprando esses itens, né? Então aí já vai esse apelo, né? Para quem puder ajudar os cristãos da Terra Santa, visitar os lugares sagrados, né? Os lugares em que Jesus passou, em que muitas histórias bíblicas, muitos momentos marcantes aconteceram, né? Momentos de fé. Pessoal, então, do fundo do nosso coração, assim, nós esperamos mesmo que de alguma forma nós tenhamos inspirado vocês a conhecerem a Terra Santa, a quererem viver tudo isso que a gente viveu, né? Aliás, nem tudo a gente conseguiu passar pra vocês, porque se a gente fosse fazer um vídeo com todas as coisas que nós vivemos, nós ficaríamos horas. Esse vídeo, assim, seria imenso. Então, assim, se puderem, vão, economizem. Às vezes daquele lanchinho que você pede, já tira aquele dinheirinho, já vai colocando num porquinho lá, coloca o teu nome no porquinho, Terra Santa. Já vão economizando, façam um projeto que seja para 2022, 2023 e conheçam, gente. A gente pode falar horas, dias, que não vai ser a mesma coisa que vocês estarem lá e viverem a emoção que é estar no lugar onde Jesus viveu. Não tem como explicar. É indescritível. Então, se você não é inscrito no nosso canal ainda, já se inscreve aqui no canal, deixe o seu like para dizer que você gostou desse vídeo e lembrando sempre que Popô decolou! Valeu!